Agora a gente vai dar uma pausa, né, nessa alegria toda, porque tem decisão importante. A Justiça determinou que as companhias aéreas Latam e Voipaz paguem pensão aos pais de uma professora universitária que morreu no trágico acidente em Vinhedo, acidente aéreo no interior ali de São Paulo, em agosto deste ano. O Vinícius retorna aqui com a gente para trazer essas informações. Vini, como estão todas essas discussões? A partir de quando, né? Já tem uma data definida, por exemplo, para o pagamento aí dessa pensão? Daiane, os pagamentos têm que começar a ser feitos 5 dias após a decisão ser tomada. E, na sequência, né, caso esses pagamentos não sejam feitos, as empresas podem pagar uma multa de R$ 1.000 por dia, caso não cumpram a decisão judicial. Diante das informações, o que ficou confirmado na ação judicial é que este casal de idosos, que são pais de uma das vítimas, essa vítima era uma professora, no caso ela era doutora, e ficou comprovado durante a ação judicial de que essa mulher ela era responsável por manter financeiramente os pais. E aí, apresentando todas essas confirmações, a Justiça entendeu que as companhias, tanto a Voipaz quanto a Latam, deveriam fazer o pagamento de pelo menos 3 salários mínimos para cada um. Essa mulher, ela embarcou no voo da Voipaz com destino a São Paulo, houve a queda do acidente em Vinhedo e ela estava viajando para poder encontrar o companheiro para comemorar um aniversário. Ela tinha doutorado, já tinha concluído um pós-doutorado e o que chama a atenção é que 2 dias depois do acidente, o diploma de pós-doutorado dela acabou sendo emitido, ou seja, uma perda lastimável para a família e também para todos os demais envolvidos. A gente tem uma participação aqui, uma entrevista gravada com a representante, que é a Fátima Albuquerque, que seria a mãe da Ariane, presidente da Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 2283. Ela disse sobre a repercussão dessas decisões, que em muitos são em caráter emergencial e que servem para manter as famílias, e que isso também traz muita diferença e eles esperam que isso possa ser repetido em outros casos que venham a ser julgados. Veja. Elas são, na verdade, tutelas antecipadas de pensão. Então, claro que cabe recurso pela companhia, mas é uma forma que a Justiça está vendo, né? E tem essa ferramenta na Justiça de fazer esse provimento até que se julgue o mérito, né? Aí vem as questões da reparação moral, tem uma série de questões que isso demora. Nós sabemos que toda uma investigação de uma tragédia aérea é mais difícil, né? É mais demorada, mas que essas famílias, esses idosos, essas crianças ficaram sem ficaram sem os alimentos diários, né? Sem custear seu padrão de vida, suas escolas. Então, essa é uma medida de emergência. Agora, a partir desse momento, essa decisão pode embasar outros casos, criando uma espécie de jurisprudência, ou seja, caso algumas outras famílias queiram entrar também com recursos contra as companhias, isso pode também ser utilizado e aí vai embasar outras ações. O pessoal também da Associação das Vítimas do Voo da Voipaz também informou que estão pedindo para que deputados assinem uma CPI para poder investigar o caso. Veja. Nós estamos pedindo, né, aos senhores deputados, senhores senadores, que nos apoiem, que assinem a CPI, seja de qualquer partido, porque a vida não tem partido, a vida não tem a ideologia, só aqui a morte ela não tem partido. Aquele avião, todas foram pessoas de várias ideologias políticas. Então, nós estamos realmente lutando para viabilizar essa CPI, para que, com o objetivo até principal mesmo, de prevenção, porque nós sabemos que os órgãos que devem estarem vigilantes e fiscalizadores, eles não estão funcionando bem. E esse é o nosso propósito. A decisão já foi divulgada e, até o momento, a gente está aguardando também para ter outras informações de como que a Justiça deve proceder também dentro desses casos. Outro
Outra informação que chama a atenção seria o posicionamento por parte das companhias aéreas. A Justiça entendeu nessa decisão de que, como elas tinham um contrato que dividia, né, no caso, essa possibilidade de voos e até mesmo remanejamento de voos, elas teriam responsabilidade compartilhada, tanto a Latam quanto a Voipaz. A Latam informou que não comenta casos judiciais que estão ainda em andamento. E a Voipaz informou que trata sobre esses assuntos diretamente com as famílias dos envolvidos e não trouxe mais detalhes para a imprensa. A gente segue acompanhando esse caso, lembrando que foi uma tragédia onde dezenas de pessoas acabaram morrendo em um voo durante, inclusive, as comemorações do Dia dos Pais. Dai? Obrigada, viu, Vini, pela participação. Claro que a gente vai continuar monitorando também esse assunto, afinal, é uma decisão muito importante que pode embasar outras decisões, né? E, como o Vini lembrou, dessa tragédia que foram, inclusive, perdidas muitas vidas de cascavelenses, de pessoas aqui da nossa região e que estão sempre também acompanhando aqui a nossa programação, assim como os familiares, os amigos. A gente também segue na espera de que, ao menos, né, a justiça seja feita.